Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal de meditações. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua credibilidade, você que já é inscrito aqui no nosso canal e você que tem passado por aqui, nos visitado, participado conosco e ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa fazer a inscrição aqui no IG Batista Goiães e também no canal Pastor João Carlos Inscrito, com meditações para abençoar a sua vida. O desejo do meu coração é que hoje você receba de Deus, que hoje você possa ser abençoado por Deus e que Deus possa te encher de graça, de alegria, nesse tempo que a gente está vivendo de muita saúde, em nome de Jesus de Nazaré. E eu queria compartilhar com você um texto que se encontra na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Nós queremos ler alguns versículos aqui com você, que diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E eu queria pensar com você aqui em alguns princípios espirituais. Eu quero deixar 4 princípios aqui, a gente sempre deixa 4 princípios para a nossa meditação. Nós queremos deixar 4 princípios espirituais para a sua vida, para o seu crescimento, para a sua edificação, para que nós possamos estar aqui juntos, meditando na palavra de Deus. Primeira coisa que eu queria pensar aqui: por que só Pedro andou sobre as águas? Por que só Mateus registrou o episódio de Pedro andando sobre as águas? O que Jesus ele queria ensinar através desse episódio? Nós precisamos primeiro entender o contexto que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Se nós pegarmos o contexto, nós vamos ver que o capítulo, o texto, ele vai falar da morte de João Batista, o batizador. Então João havia morrido. Jesus, ele vai para um lugar deserto, as pessoas seguem a Jesus porque ele era muito conhecido, e aonde Jesus ia, fluía multidões, e Jesus ali então vai curar muitas pessoas. E logo depois, a tarde vem, as pessoas estão com fome, um lugar deserto, não havia lugar para se comprar nada para comer, e Jesus então, ele manifesta, ele opera o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E logo depois, Jesus fala para os discípulos entrarem no barco, atravessarem para o outro lado, que ele vai ao encontro deles. E ele fica à parte, fica só para ter um momento de oração. Ele envia então os discípulos. Os discípulos entram no barco, Jesus fica, e os discípulos então vão para o outro lado, e Jesus iria então mais tarde encontrar com eles.
Mas no meio dessa travessia, quando os discípulos já estão no meio do mar, acontece algo inesperado. Acontece uma tempestade. Ventos contrários. A Bíblia diz que são ventos contrários. E quando a Bíblia se refere a vento, vento é uma referência do Espírito. Então, vento contrário seria espírito contrário. Então, vem uma tempestade, vem ventos contrários e se formam ondas fortes. Algo que é comum ali no mar de Genezaré, ou mar de Tiberíades, né? Porque ele é dado vários nomes para esse mar, para esse lago. Então, forma-se, é comum ali, vem uma tempestade inesperada, vento, e formam-se grandes ondas. E os discípulos, então, eles são tomados de medo, eles são tomados de pavor, eles são tomados de pânico. E no meio disso tudo, quando está acontecendo esse contexto, eles no meio do mar, vento forte, vento contrário, onda açoitando o barquinho, eles remando e não conseguiam sair do lugar. Quando está nesse quadro todo aí, de repente, pela madrugada, de madrugada, no escuro, Jesus ele vem ao encontro deles, dos discípulos, andando sobre as águas. E o que eu aprendo aqui? O que eu queria deixar para a nossa meditação? Quais são os princípios que nós queremos extrair aqui do texto para a nossa vida, para que nós possamos meditar no dia de hoje? Como andar sobre as águas? Como é que eu vou andar sobre as águas? Então, a primeira coisa que eu queria deixar para você, como é que eu vou andar pelas águas? Através do conhecimento. Como é que eu vou conseguir andar sobre as águas? Através do conhecimento. Quando Jesus vem, eles se assustam, está escuro, eles não reconhecem Jesus visualmente, né? E aí o que acontece? Eles gritam apavorados, é um fantasma. E Jesus então, imediatamente, ele libera uma palavra, sou eu, não temais. Que tipo de conhecimento aqui? Como é que eu vou andar sobre as águas? Por que Pedro andou sobre as águas? O conhecimento dele não era visual, porque estava escuro, não era empírico, né? Não era através do empírico, não era intelectual, mas era pela voz. Ele ouviu a voz, né? Jesus falou, não temais, sou eu. O Salmo 29, versículo 4, ele diz o seguinte, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então, pela voz, ele conheceu, ele reconhece, e imediatamente ele diz, Senhor, se é tu mesmo, e não é aqui, Pedro não está duvidando que seria Jesus, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. E ele imediatamente, ele desce do barco, pisa nas águas e ele não afunda. É interessante aqui em casa, por exemplo, quando batem no nosso portão, é comum, né? A gente orientou aqui os nossos filhos, é comum quando alguém bate no nosso portão, eles não abrem o portão sem perguntar primeiro quem é. E quando a pessoa se identifica, então eles abrem. Quando é um de nós aqui de casa, bateu no portão, eu mesmo brinco às vezes, né, com a minha filha mais nova, é o carteiro, é o correio, e muda a minha voz, ela fala assim, é você, né, papai? E abre a porta. Por quê? Porque ela reconhece a minha voz. Então, pelo conhecimento, Pedro reconheceu a voz de Jesus, ouviu a voz de Jesus, e automaticamente, então, acontece o milagre, e ele anda sobre as águas. Se você não conhece a voz, você não entra no mover das águas. Se eu não reconheço a voz de Deus, eu não vou entrar no mover das águas.
Se eu não reconhecer a voz de Deus, se eu não conhecer a voz do Espírito Santo, eu não caminho no mover do algo novo de Deus. Porque o que Pedro fez? Pelo conhecimento da voz, por reconhecer a voz, ele desce do barco e ele caminha, ele anda na direção do algo novo de Deus que estava acontecendo ali naquela madrugada. Então, primeira coisa, como é que eu vou andar sobre as águas? Pelo conhecimento. Segunda coisa que eu queria deixar para você, aproveitando as oportunidades. O que acontece com Pedro? Ele aproveitou a oportunidade, uma oportunidade única. Tem oportunidades que vêm à vida da gente e às vezes elas retornam. Agora tem oportunidade que ela é única, é uma vez só. Ou você aproveita, ou você faz uso, ou ela vai embora e nunca mais na minha vida e nem na sua. Então Pedro, ele esteve ali, ele estava diante de uma oportunidade única. E o que Pedro faz? Ele aproveita a oportunidade e ele consegue então andar sobre as águas. Ele aproveitou a oportunidade única que Deus estava colocando diante dele. E hoje, Deus está colocando uma oportunidade única diante de você. Talvez você precise de conserto, de restauração, de libertação, de algo novo na sua vida, de se mover em direção ao algo novo de Deus. E ele hoje, como ele veio aqui ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, hoje ele vem também ao meu encontro, ao seu encontro, aí onde você está, e ele vem com algo novo, que você possa descer do barco, que você possa descer dessa condição, sair desse comodismo que você tem vivido e a sua vida acomodada, e você possa então dar um passo em direção ao novo de Deus, e você possa viver algo novo, ter uma experiência nova. Hoje, Deus está nos dando uma oportunidade única de uma experiência nova com Ele no dia de hoje. Aproveite, você está entendendo? Abra o seu coração e receba de Deus. Terceira coisa então, como é que eu vou andar sobre as águas? Primeiro, pelo conhecimento, discernindo a voz do Espírito. Segunda, através, aproveitando a oportunidade única. Terceiro, pela fé. Então, pelo conhecimento, aproveitando a oportunidade e através da fé. Hebreus 10, 38, a Bíblia diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é através da fé. Como é que Deus funciona? Pela fé. Como é que eu ativo Deus? Pela fé. O que agrada ao Senhor? A fé. Sem fé é impossível. Olha o que a palavra está dizendo. É impossível agradar a Deus. E 1 Reis, olha que interessante, 17, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: segundo a minha palavra, não vai chover. Sabe quem falou isso? Elias. Ele não está falando aqui, olha, segundo a palavra que Deus liberou. Não, segundo a minha palavra, eu declaro, não vai chover em Israel. E Deus honrou a palavra de Elias. Então, fé. Pedro, ele teve uma atitude de fé. Pedro, ele creu no coração dele. Pedro, ele se moveu na direção do novo de Deus. Pedro, ele discerniu a voz do Espírito pela fé. Pedro, ele aproveitou a oportunidade que estava diante dele e agarrou a oportunidade. E ele creu no seu coração. E ele caminhou, andou sobre as águas. Ele caminha no meio da tempestade em direção a Cristo Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é muito interessante isso, é muito interessante a gente praticar isso, Não é emoção. Hoje a gente está aí vivendo um tempo em que a igreja, ela prega um evangelho almático, a gente vive um evangelho almático, a gente quer sentir para poder crer em alguma coisa, a gente quer ver para poder crer em alguma coisa,
e nós precisamos viver é pela fé. Pela fé. E a última coisa que eu queria deixar aqui com você no dia de hoje, o quarto princípio para a gente estar fechando aqui. Então vamos recordar? Como é que eu vou andar sobre as águas? Primeiro, pelo conhecimento, discernindo a voz do Espírito. Segundo, aproveitando as oportunidades. Terceiro, pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quarto, tendo ousadia. Pedro, ele teve ousadia. Temos que ter ousadia. O ousado, ele corre risco. O ousado, ele corre perigo. Mas o ousado, ele tenta. Ele tenta. O que Pedro fez? Ele foi ousado. Era risco, era perigoso. A tempestade o vento estava forte, ondas grandes. E eu estava estudando sobre Mar Tiberíades lá, né, Genezaré. O que acontece? Ali às vezes tem certas tempestades que dão ondas de 3 metros de altura. Formam ondas de 3 metros. Eu não sei o tamanho da onda que estava ali, mas o texto relata que a onda era forte, que açoitava o barco, que estava quase levando o barco a pique, ao naufrágio. Então as ondas eram fortes. Você só vai saber se vai dar certo se você tentar. Eu fui atleta há muito tempo, alguns anos atrás eu pratiquei voleibol na minha vida profissional, e uma das coisas, um dos princípios que a gente tinha no esporte é exatamente isso. Diante de uma situação, de uma jogada, às vezes era até impossível de acontecer, mas a gente tentava chegar na bola assim mesmo. Para quê? Para provar que não tinha condições. E eu tentei. Se fosse possível, eu teria conseguido. Então o que eu aprendo com Pedro? Pedro, ele foi ousado. Era um risco, era perigoso, mas ele age com ousadia, ele anda na ousadia e ele desce daquele barco e ele vai ao encontro de Jesus. E o que a Bíblia diz? 366 vezes: não temas, eu sou contigo. O que Jesus disse? Quando ele diz, é um fantasma. O que Jesus falou? Não temais, né? Não temais. Só Pedro andou sobre as águas. Por quê? Porque ele conheceu a voz do Senhor. Porque ele aproveitou a oportunidade única que estava diante dele. Porque só ele andou? Porque ele teve fé. E ele também teve ousadia. Diante do contexto, né, do texto aqui, a morte de João Batista, curas, o milagre da multiplicação de pães e peixes, Jesus também, ele anda sobre as águas. E para que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? Naquele contexto, naquele momento, para revelar para os discípulos que ele era o Filho de Deus, que ele era o Eu Sou, o Messias, o Salvador. E o detalhe aqui, você sabe da historinha, Pedro, enquanto está focado, ele consegue dar 2 passos em direção a Jesus, ele consegue dar 2 passos sobre as águas. E depois do segundo passo, ele desvia o olhar, ele perde o foco, e ele começa a olhar para a circunstância, para a força do vento, para o tamanho da onda, e então ele começa a afundar, ele começa a afogar, e era exímio nadador, e ele começa a perecer, e ele clama, Senhor, tem misericórdia de mim. A tempestade aqui veio inesperadamente, a pandemia veio inesperadamente, Covid-19 veio inesperadamente. Ei, mas aqui, ande sobre as águas, o mar está agitado, estamos no meio de uma tempestade, mas ande sobre as águas, ande sobre a tempestade, pela voz, pelo conhecimento da voz do Espírito, aproveitando a oportunidade que Deus tem colocado diante de você, através da fé e tendo ousadia no seu coração. Deus vai nos dar a vitória, Deus vai nos dar
a bênção. Receba a sua bênção em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero orar com você, alegria muito grande de nós estarmos aqui mais uma vez, e eu quero te abençoar no dia de hoje. Abre o seu coração para receber o que Deus tem, a porção de Deus para a sua vida no dia de hoje. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Muito obrigado por mais uma porção da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, ela é viva e eficaz. Que ela possa ser viva e eficaz na nossa vida, que o poder do Evangelho, Senhor, possa se manifestar em nossas vidas no dia de hoje, que o Senhor possa estar manifestando a Tua graça na vida dessa pessoa que ora comigo, em nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor esteja mudando essa história, que o Senhor esteja dando vitória sobre as tempestades, acalmando as tempestades, e quando o Senhor entra no barco, a tempestade cessa. Quando o Senhor entra na nossa vida, a tempestade cessa. O Senhor estando no barco, Senhor, tudo nos vai bem. Senhor, eu abençoo essa vida com toda sorte de bênçãos. Eu não sei o que essa pessoa necessita no dia de hoje, mas o Teu Espírito sabe, o Teu Espírito conhece, e no nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor esteja manifestando a Tua glória nessa vida agora, em nome de Jesus. Receba, Senhor, a nossa adoração. Perdoa os meus pecados no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Grande abraço para você, eu vou ficando por aqui. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista, em Guanhães, Minas Gerais. Deus te abençoe.